Nós vamos estudar os cânticos dos degraus. Vocês sabem que os cânticos dos degraus são aqueles que o povo de Israel ia para Jerusalém para adorar, e alguns viajavam cerca de 250 quilômetros, e no caminho ia juntando aquela romaria, aquela romagem, aqueles peregrinos iam se juntando uns com os outros e eles iam cantando. Eles tinham 15 salmos que eles cantavam. Dizem que nessa época eles só cantavam esses 15 salmos, que são os salmos 120 até 134. É isso? São, né? 15 salmos. E esses salmos são divididos em vários temas. Eles não foram escritos propriamente naquela época, já eram salmos mais antigos. Por exemplo, tem um dos salmos que é de Davi, pelo menos um dos salmos que é de Davi. E Davi não era da época do templo, ele era antes, né? Era da casa do Senhor. Mas eles resgataram alguns salmos mais antigos e eles cantavam durante essa romaria. Então nós vamos ver no Salmo 120 o tema clamor. Salmo 120, clamor. Deus sabe da nossa angústia. Cleiton, pode ler? Versículo 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Ele também nos livra das acusações falsas que nos atacam. Ele queima os acusadores. Uma das coisas mais difíceis é lidar com acusações. Foi Spurgeon que falou que quando nós estamos calçando as botas, falando em bota, né? Quando nós estamos calçando as botas, a mentira já usou as calças e rodou o mundo todo. Então a mentira é muito rápida e não tem como você se defender se alguém quiser levantar acusação contra você. Por isso você precisa do Senhor, clamar ao Senhor. Jonas, versículo 2, e Val, versículo 3, e Dona Zenita, versículo 4. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te dará, ou que te acrescentará a língua enganadora? Setas agudas do valente, e brasas vivas e É assim que vai acontecer com aqueles que mentem contra os outros, né? Zimbro é uma madeira um pouco mais resistente que pinos, ou seja, é uma madeira que queima muito fácil. Então, aqueles que levantam mentira contra os outros serão queimados, diz a palavra do Senhor. E no versículo 5, a Deise pode ler, em lugares difíceis, entre pessoas difíceis, e o Ronaldo, versículo 6. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Então o salmista ele morava em lugar errado, porque ele estava morando entre inimigos do povo de Israel, em Meseque, em Quedar, que já eram mais fora do território de Israel. E ele viu que isso foi um preço muito alto, porque aquelas pessoas odiavam a paz, e aquilo prejudicou muito a vida dele. Então, dependendo com quem você anda, você acaba sofrendo muito prejuízo e você acaba pagando um preço muito alto. Pessoas odiosas, pessoas que odeiam a paz e pessoas que não amam ao Senhor como você ama. É muito difícil estar no meio de pessoas assim. Neto, pode ler o versículo 7 também? Sou pela paz,
Quando, porém, eu falo, eles temem pela guerra. Isso. Essa é a frustração do salmista, de estar no meio de pessoas belicosas, pessoas que querem sempre guerrear. Então o Salmo 120 fala de clamor. O Salmo 121 fala de socorro. Calel pode ler o versículo 1, falando dos montes de Jerusalém, onde Deus habita. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Rafael pode ler o versículo 2. Do socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Alguns acham que esse salmo teve uma tradução que eles mudaram. Em vez de colocar montes, eles colocaram Senhor. Eu levo os meus olhos para o Senhor. Porque eles achavam que montes ia dar a ideia de que o crente pode orar para as montanhas. Mas isso é bobagem. A pessoa não precisava fazer isso na tradução, porque salmos são poéticos. Quando fala, eleva os meus olhos para os montes, são a cadeia de montanhas que existe em volta de Jerusalém, que é chamado de Monte Sião. E é uma forma de dizer que ali em Jerusalém Deus fez a sua presença, a sua morada. Então ele não está orando para a montanha, ele está orando para Deus. Ele faz isso como uma poesia, né? Estou confiando que o socorro vem do Senhor, fez os céus e a terra. Foi o Rafa que leu, né? A Tânia vai ler o versículo 3 e a Silvânia o versículo 4. Deus não dorme. Vocês duas dormem? Dormem, né? Dorme bem? Nem tão bem. Versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então Deus não dorme, e aqui também fala que Deus não tira cochilo. Dormitar é daquela pescada, sabe? Então Deus não faz isso, porque se Deus fizesse isso, o mundo acabaria, né? A terra cairia, ou seja, Deus ele está sempre acordado, cuidando de tudo, e Ele está cuidando das nossas vidas também, nos socorrendo. Deus não dorme, o guarda de Israel não dorme. Versículo 5, José, não, tem a pequena, né, Duda? Você vai ler o versículo 5 e o José vai ler o versículo 6, que fala que estamos protegidos dia e noite. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Então Deus ele está nos protegendo. Aqui um comentarista também, querendo levar literalmente o texto, ele falou que Deus nos protege da insolação. Não é isso que o texto está dizendo. Ele não está dizendo que o sol não queima a nossa pele. Você tem que usar protetor solar, você tem que se proteger do sol forte, senão ele queima sim. E eu vivo sendo cauterizado daquelas pintinhas, né? Então, se você não cuida, o sol ele pode causar câncer em você, inclusive. Então, não é uma promessa que Deus não vai deixar o sol te queimar. É simplesmente Ele está dizendo que Ele cuida de você de dia e Ele cuida de você de noite. Então, você está sempre protegido pelo Senhor. E Ele também te protege nos seus planos, naquilo plano que você vai iniciar, plano que você vai dar o fechamento, na entrada, na saída, Ele te abençoa. Então, o Tiago Seabra pode ler o versículo 7 e a Aline, versículo 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
Então Deus ele nos abençoa nos nossos planos. Às vezes é fácil começar um plano, depois a gente fala, por que eu comecei isso? Mas Deus vai abençoar na entrada e na saída. Mas precisamos nos colocar diante do Senhor. Então, Salmo 120 falou de clamor. Salmo 121 falou de socorro. O Salmo 122 vai falar sobre a casa de Deus, que é o lugar de comunhão. A casa de Deus, quem escreveu não estava pensando no templo, porque não havia templo ainda. Quem escreveu foi Davi. Ele estava falando da tenda mesmo, da casa do Senhor, onde havia uma tenda modesta com a Arca da Aliança. E eles se reuniam em volta daquilo. E para ele já era ótimo fazer isso. E ele tinha grande alegria. Então, a casa do Senhor, nós podemos dizer que aqui hoje nós estamos na casa do Senhor. É um lugar de adoração, de comunhão, e que o crente verdadeiro, genuíno, ele se sente muito bem na casa do Senhor. Agora, se é um crente que não é muito achegado às coisas de Deus, que há, né, a esse tipo de crente, ele não se alegra tanto de estar na casa do Senhor. Às vezes ele até não entende por que as pessoas vão tanto à igreja, né? Então, versículo 1, seu Zé de Paula vai ler, tá bom, seu Zé? Versículo 1, e o Darcy, o versículo 2. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é uma cidade mais ou menos pequena, mas o local do templo, onde havia, né, o local dos muros, era um lugar bem pequeno, era um lugar de 2 quilômetros quadrados. Então era um lugar bem pequeno. Não era todo mundo que conseguia entrar ali. Um aleijado, por exemplo, não podia entrar. Uma mulher poderia, mas ela ficaria até o pátio das mulheres. Ela não poderia adentrar muito. E os gentios também não podiam, porque eles não eram propriedade exclusiva de Deus, como foi lido hoje. Então tinha limitações. O salmista está muito contente que ele já está com os pés dentro de um lugar que só pessoas bem privilegiadas estavam. E hoje nós estamos na presença de Deus através de Jesus Cristo. Isso é um grande privilégio nosso. Versículo 3 agora. O lugar do povo de Deus tem que ser o nosso lugar. João, pode ler? 3. Jerusalém está bem construída, com muros firmes e compactos. Uma cidade compacta, uma cidade amontoada, uma cidade que tudo acontece ali, né? Todas as coisas aconteciam ali. E ele estava muito contente de estar nessa cidade. Versículo 4, a casa de Deus é um lugar de gratidão. Nós vamos até a casa do Senhor para agradecer junto com os irmãos pelo que Deus tem feito. E Dani, pode ler o versículo 4? Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Para agradecerem, né? Renderem graças ao Senhor. Joãozinho, pode ler o versículo 5, na casa de Deus está a justiça. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Aí nós pensamos, é esse lugar que eu quero estar. Veja que no Salmo 120, aquele salmista estava morando em lugar errado, era um lugar que não havia paz. Então a gente pensa, estar na casa do Senhor em Jerusalém é um lugar muito bom, porque é um lugar de paz. Mas não é. Infelizmente, Jerusalém não tem experimentado a paz nunca. Na época de Salomão um pouquinho, mas até hoje Jerusalém não é um lugar de paz. O casal Melo pode ler os versículos 6 e 7 e 8 também.
Diz assim: orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. O 8 diz: em favor dos meus irmãos eu lhes direi: paz seja com você. Então é um desejo que Jerusalém esteja em paz, mas nós sabemos que nunca vai estar até que Jesus Cristo, o Messias de Israel, entre em Jerusalém. Até lá não vai ter paz. Então daqui para frente só piorando, né? Na falta de paz em Jerusalém. E o versículo 9, o povo de Deus não pode rejeitar Israel. Versículo 9: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então nós precisamos buscar o bem de Jerusalém nas nossas orações, no nosso coração. Mesmo quando os noticiários começam a falar mal de Israel, e eles vão falar sempre, saiba que, embora a gente não se envolve com política, esse é um caso especial, é um caso em que Jerusalém é o povo de propriedade de Deus. Então, nós temos que orar por eles, para que eles sejam salvos e para que os planos de Deus, antes de serem completados, né, eles se convertam antes. A gente sabe que muitos não vão se converter, mas nunca judeus se converteram tanto como nos últimos 5 anos. Isso é uma bênção, né? Aqueles que trabalham com os judeus, eles estão numa época em que eles estão colhendo muito dos resultados. Nós louvamos a Deus por isso. Então, hoje nós estudamos sobre clamor, socorro e casa de Deus. Que pratiquemos tudo isso, né? Clamar ao Senhor, pedir socorro e confiar que dele vem o socorro, e também ter o prazer de estar na casa de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Agradecemos a Deus por esses salmos. Devia ser um momento muito especial de alegria, eles pensando nesses temas e cantando, comentando, e nós temos a oportunidade de repetir isso aqui hoje, de comentar esses salmos que eles cantavam antes. Agradecemos ao Pai pelo o cuidado que o Senhor tem. Nós podemos clamar que o Senhor ouve, podemos esperar pelo Teu socorro, que o Senhor nos acorde, e também nós podemos estar na Tua casa nos alegrando com os irmãos. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.